Direto ao ponto. O Direto ao Ponto com o Dr. Marcos Frank, médico e gourmet. Primeiro Direto ao Ponto do ano? Já, então, desejando um feliz ano novo novamente, né? Já falamos isso lá no finalzinho do ano passado, mas a gente repete aí, reforça um feliz ano novo. E para ter um ano novo ainda mais feliz, hoje tem dicas aí, mais dicas especiais. 5 temperos para mudar sua vida. Olhe bem, 5 temperos para mudar sua vida em 2025. Estou com a caneta aqui, prontinha para anotar quais são esses 5 temperos. Bom dia. Bom dia a todos, aí um ótimo 2025, que seja mais leve do que nos foi 2024. Que assim seja. A gente estava conversando aqui sobre os temperos que a gente usa no dia a dia, né? E os temperos eles foram evoluindo historicamente, e a curiosidade do ser humano foi fazendo com que a gente encontrasse coisas que são agradáveis ao nosso paladar. Imagina o nosso ser humano primitivo que morava longe do mar. Ele não tinha nem sal para temperar sua comida. E acho que hoje é inimaginável para a maior parte das pessoas aí comida sem sal, por exemplo. Um tempero básico, comum, né? E depois, com o tempo, as pessoas foram adaptando, aí as diferentes regiões foram criando seus temperos e dando um tipo de sabor. E o que a gente quis trazer aqui são 5 temperos que, na verdade, a gente sugere que as pessoas utilizem mais em 2025, que não utilize, treine eles aí para ver os sabores que ele provoca. E o primeiro tempero que nós vamos começar é um tempero que divide opiniões por causa do aroma dele, o aroma de cominho. Cominho é um tempero fácil de conseguir, qualquer supermercado tem. E a gente consegue aqui normalmente o cominho em pó, mas existe o cominho em semente também. E se as pessoas quiserem, elas podem encomendar sementes, existem sementes de cominho, e plantar cominho e aprender a usar. Cominho tem origem lá no Oriente Médio, né, Egito, própria Palestina ali, Síria. E os romanos e os gregos aprenderam a utilizar, dominaram aquela região, aprenderam a utilizar e temperavam a comida deles. Jogavam por cima da comida, mais ou menos como a gente faz hoje em dia. Pega uma pimenta preta ou branca e moe em cima da comida. Os gregos faziam isso com o cominho. Então, é um tempero aí que dá para salpicar em tudo. Mas a dica aí, pena que já passou o final do ano, mas o cominho é o melhor amigo da lentilha. E o cominho modifica. Eu adoro lentilha, né? E aquelas lentilhas de ano novo, então, perfeito. O cominho deixa ainda melhor. Pode botar em arroz, pode botar em ovos, batatas, vai muito bem no guisado. Quem gosta de comida mexicana, a carne moída da cozinha mexicana, que se usa nos tacos e se usa nos nachos, a base do tempero dela é sal e cominho. Então, primeira dica aí, cominho. Uma outra dica importante é a noz moscada. A noz moscada tem em pó, recomendo que compre ela ela vem num grãozinho inteiro e que as pessoas comprem um pequeno ralador. Se não tiver um ralador, pode ralar com a pontinha da faca ali. A noz moscada, se ela for ralada antes, se for guardada ralada, ela perde sabor e perde aroma. Quando a gente rala na hora, quem conhece noz moscada sabe, aquele aroma, ele toma conta do ambiente. E o que aconteceu com essa planta aí, com a noz moscada? Se a gente pensar, o pessoal que gosta de sopa de capelete, que às vezes vai para a serra, um dos segredos da sopa de capelete na serra é a noz moscada. O pessoal coloca a noz moscada. O molho bechamel, que é um molho branco, a única diferença do molho branco para o bechamel, que é um molho de origem francesa, é a adição da noz moscada. Então, quem gosta de molho branco, se botar um pouquinho de noz moscada, vai ver que o sabor se modifica aí completamente e muda o sabor. Depois eu vou deixar aí uma receita de cada uma desses temperos aqui. Um outro tempero que eu acho importante conhecer e que as pessoas não imaginam como ele é feito. Certa vez eu estava andando pelo interior da Argentina, indo lá no norte da Argentina, próximo a Salta, e vi assim, no campo, assim, umas manchas vermelhas no chão. E eram os agricultores daquela região deixando os pimentões secarem ao sol, em cima de uma lona. O pimentão seca,
depois eles moem aquilo e produzem a páprica. A páprica, então, nada mais é do que um pó de pimentão. Mas tem 3 tipos de pó de pimentão. Tem o pó de pimentão normal, que eles chamam de páprica doce, porque o pimentão não é picante. Existe a páprica picante, onde eles adaptam um pouco de pimenta. E existe a páprica defumada, onde eles queimam um pouco o pimentão e aí eles moem e aí dá a páprica defumada. A minha preferida aí é a defumada e, em segundo lugar, a páprica picante. Isso aqui é incrível para temperar qualquer legumes. A gente usa muito na carne lá em casa, carne de porco e carne de frango, muda o sabor usando páprica. E páprica é uma daquelas coisas sem volta, né? Começa a usar páprica, não tem mais volta. Além disso, ela dá ainda uma cor muito bonita para alimentação. A pimenta calabresa que nós usamos aqui não é pimenta calabresa original. Existe uma região da Espanha, da Itália, no sul da Itália, chamada Calábria, que produz então a pimenta calabresa, com um tipo de pimenta que só tem lá. Eles deixam secar. Ela é tão potente que quando as pessoas vão moer a pimenta, eles deixam a pimenta secar, é quando eles vão moer eles, tem que colocar uma proteção no nariz e na pele, porque senão ela machuca, né, e dá uma lesão. No Brasil, quando os italianos chegaram aqui, não tinha essa pimenta, não conseguiram trazer, e eles olharam qual é a primeira pimenta que a gente enxerga no Brasil: pimenta dedo de moça, que todo mundo conhece. Eles deixaram ela secar, desidrataram, começaram a moer ela, e a gente chama ela de pimenta calabresa, mas é uma licença que a gente toma dos italianos aí para fazer isso. Ela normalmente vem em flocos, ela é muito utilizada para temperar. Primeira coisa, a linguiça, né? Quem gosta aí de uma linguiça no seu churrasco de domingo vai ver lá média, forte, picante, não picante. Por quê? Por causa da pimenta calabresa. Mas ela serve para carne, para um ave, para um peixe, pode colocar num queijo. Tem gente que coloca na geleia, tem cada vez mais geleias apimentadas que o pessoal coloca sobre as carnes e até em chocolate. Tem chocolate com pimenta. E o quinto tempero aí é o gengibre. O gengibre pode ser em pó ou pode ser fresco. Ele é originário da ilha de Java, lá da Índia, da China, e os portugueses se encarregaram de espalhar isso pelo mundo. Eles vieram para o Brasil em 1500 e deixaram aqui, plantaram gengibre. Era fácil de plantar, trouxeram mudas dentro dos navios. Quando depois, com o Dom, trouxeram para cá naturalistas, esse pessoal achou que o gengibre era originário do Brasil. De tanto gengibre que tinha dado no Brasil, tinha pego dessas mudas aí que os portugueses trouxeram. O gengibre hoje é importante para emagrecimento, porque ele é termogênico, ele ajuda a queimar calorias, ele reforça o sistema imunológico, mas não é milagroso nem nada, e ele tem um sabor picante e pode ser usado tanto em doce como em salgado. E no final do ano, no Natal, é muito comum aqueles bonequinhos feitos de gengibre, né? A culinária americana faz muito lá os gingerbread, que é o pãozinho de gengibre. Então são 5 temperos aí para ver se a gente muda a opinião do pessoal que não usa muito tempero. A Rita que está anotando, porque ela me disse já antes aqui que ela não é uma grande expert em temperos. Mas eu tô aprendendo aqui, anotando, já imaginando como eu vou fazer para usar. Mas o gengibre, especialmente, de todos esses, para mim, eu acho que seria, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o gengibre, porque é o que eu gosto mais. Eu já gosto tanto de temperos que eu tenho um lugar na minha cozinha somente para temperos. Agora, o cominho é um tempero que eu não consigo sentir o cheiro e nem o gosto. Eu sinto assim, ó, a quilômetros. Eu não consigo. Esse eu não consigo utilizar. Mas todos os outros eu tenho na minha cozinha. Todos os outros que foram falados e muitos outros eu tenho na cozinha, com certeza. Existem alguns temperos que dependem das particularidades genéticas de cada um. Por exemplo, coentro. Coentro tem pessoas que parecem uma salsa, completamente, é o formato de uma salsa, mas tem um sabor e um aroma diferente. Tem pessoas que são intolerantes ao coentro, o pessoal foi estudar isso e viram que era lá uma particularidade genética. As pessoas não conseguiam metabolizar bem o coentro. Eu adoro coentro. A comida mexicana não teria a mesma graça sem o coentro. Com relação ao gengibre,
lá em casa, quando a gente quer fazer, precisamos perder uns quilinhos aqui, a gente reúne um monte de legumes e de saladas, e aí faz um peito de frango grelhado. A gente simplesmente pega gengibre fresco, pica, joga por cima e deixa aquele peito de frango de molho no shoyu. No molho shoyu, e depois dá uma grelhadinha nele. É uma bela dica aí para quem quer fazer uma dieta, perder alguns quilinhos, né? Esses que a gente ganha entre o Natal e o Ano Novo, não? Não chega a ser um tempero, mas de certa forma é o gengibre no chimarrão. Eu gosto. É bom também. Mas enfim, né? Fica quase um chá ali com Isso, gengibre. tem as balas de gengibre, tem doces com gengibre, tem nas carnes, ele é muito utilizado. Então, a comida asiática sem o gengibre, ela perderia uma parte da graça dela. Eu gosto muito de coisas, de alimentos picantes, por exemplo, com pimenta. Pimenta, para mim, quando eu cozinho, eu coloco em todo e qualquer alimento, eu coloco pimenta. Eu tenho pimenta de vários tipos e... Nossa, eu adoro demais pimenta. Então, eu coloco em todas as coisas. Eu gosto de geleia de pimenta, eu gosto do chocolate, eu gosto da comida apimentada. Então, para mim, a pimenta está presente bastante. E a pimenta, a gente tem que dizer que ela... quem não gosta de pimenta, não está acostumado com pimenta, não pode pegar a pimenta mais forte e começar a comer a partir da manhã. Tem que ir aos pouquinhos, porque a gente vai desenvolvendo tolerância à pimenta. Então a gente começa devagar e vai adaptando. E quem está nos ouvindo aí é pimenteiro, sabe que a comida perde a graça para quem gosta de pimenta se não tiver uma pitadinha de pimenta na comida. Para nós é como se a gente estivesse ouvindo uma orquestra e não tem o violino. Tá faltando um instrumento aí. Falta alguma coisa aqui, né? Exatamente. O Samuel está participando aqui com a gente, mandando uma mensagem. O Alex Wolfert participava conosco aqui seguidamente, né? Batia um papo aqui também com a gente. E ele, lá do Empório Gastrô, ele disse o seguinte: o doutor tocou num assunto polêmico chamado cominho, temperinho complicado, ele disse. Exato. A gente viu aqui na mesa que tem uma pessoa que não tolera o aroma do cominho. O aroma do cominho, ele é um aroma, às vezes, desagradável. Então, eu diria assim, para essas pessoas é melhor ter o cominho em pó. Já com o tempo ele vai perdendo o aroma e aí... já abre, já coloca na comida isso, que o tempero o cheiro já se vai. Muito do preconceito com cominho é cheiro, e é natural. Nós somos animais que cheiram a comida antes de provar. A gente deixou de ser tão desconfiado com o tempo, porque se a gente comesse comida estragada, a gente podia morrer. Então, o aroma da comida para nós é muito importante, né? Então, a minha dica é, para o pessoal que quer provar cominho, porque cominho é delicioso. Mas concordo com as pessoas, o aroma é complicado e às vezes, para quem tem um restaurante lá, como o Alex lá, tem alguns temperos lá que eles vão ser linchados se usarem, né? Nem todo mundo está acostumado. Mas fica a dica como, pelo menos esses 5 aí para provar, né? Para quem talvez não costuma usar tanto, ou já usa alguns, não usa outros, ficam essas dicas aí para começar o 2025, para mudar sua vida em 2025 com 5 temperos. Essa é a ideia, e eu deixei ali. Depois vai lá para a internet, 5 receitas. Uma receita para cada um desses temperos aí, para quem quiser, vamos dizer assim, ampliar o seu leque de temperos, né, de conhecimento, de sabores, de paladar. Isso aqui é como aprender música, né? A gente vai aprendendo mais instrumentos, vai vendo ali, os temperos fazem isso pela comida. Hoje é sexta, então, fim de semana chegando, já fica a dica aí, ou algumas dicas para quem sabe fazer um preparo desses aí. Muito obrigada, bom fim de semana. Um ótimo final de semana a todos aí, que seja um 2025 aí iluminado para todo mundo. Que assim seja para todos. Conversamos com o médico e gourmet, Dr. Marcos Frank, participa conosco sempre às sextas-feiras no Direto ao Ponto, conteúdo também no independente.com.br.